Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Espero que vocês estejam aproveitando bastante aí em casa, passando esse período aí, né, na casa de vocês, com suas famílias. Bem, gente, muito bom estar aqui com todos vocês, tá? Eu espero que vocês estejam também ansiosos para poder voltarmos aí. Eu também já estou, mal posso ver a hora. Gente, então, hoje a gente vai falar um pouco de gêneros textuais. Peço que vocês peguem seus livros aí. Vamos continuar iniciando agora o terceiro capítulo do livro de gêneros. Vamos falar sobre a poesia contemporânea. Isso mesmo, poesia contemporânea. Abram aí. Livro de Gêneros, página 28. Livro de Gêneros, página 28. Não é o livro de português, não, tá? Nem o de gramática, é o livro de Gêneros, tá bom? O fininho. Página 28. Quando vocês abrem, procuram aí. Eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Página 28 do livro de vocês, livro de Gêneros Textuais. Vamos, então, iniciar a nossa aula. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela para que vocês possam acompanhar também aí de casa, vocês também que estão sem livro, vocês que estão acompanhando ainda não adquiriram o seu, tá? Então vamos lá. O gênero que a gente vai trabalhar nesse capítulo 3 é poesia contemporânea. E eu tenho certeza que algumas pessoas aqui estão bastante ansiosas para iniciar esse gênero muito conhecido, tá, gente? Nós, brasileiros, temos a poesia como tradição, temos grandes poetas, poetisas, literários em todo o Brasil, né? Muito conhecidos, não apenas aqui no Brasil, mas também mundialmente. E claro que vocês vão entender como é e o que é a poesia. Às vezes a gente acaba confundindo poesia com rima, né? Acha que para ser uma poesia tem que rimar, não tem nada a ver com isso. A gente vai ver que essa é uma das características da poesia, uma característica opcional, que significa que a rima ela não precisa necessariamente ter rima, não precisa combinar, as palavras elas não precisam combinar, tá? Mas tem algumas outras características que a gente vai ter que abordar e que precisam de fato estar presentes para ser considerado uma poesia. Já temos aqui o primeiro texto, tá? Eu vou ler com vocês e em seguida eu vou mostrar um slide que eu preparei para vocês, juntamente com algumas dessas características e alguns dos poetas e poetisas mais conhecidos aqui no Brasil. Se vocês entenderem também a história de cada um deles, como eles influenciaram esse mundo poético e esse mundo poético, essa área poética aqui no Brasil. Então, acompanhe a leitura comigo aí. O apanhador de desperdícios. Use a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Barros, Manuel de Barros, o apanhador de desperdícios. Muito bom. Ok, pessoal, vamos primeiro fazer uma análise aqui desse texto, entender que aparentemente ele está falando sobre valorizar as coisas onde é que as pessoas não valorizam, né? Que as pessoas não valorizam, que são menos valorizadas pela população. Quando ele usa comparações aqui, como, por exemplo, prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Aparentemente, ele está fazendo uma comparação aí ao estilo de vida do mundo, né? Um estilo de vida talvez que envolve na questão da guerra, envolvendo a questão do não se importar, não ligar para o que realmente é importante, a natureza e etc. Bom, vamos continuar aqui agora. Pronto. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal. Vai, tá? Pronto. Esse é o nosso slide sobre a nossa poesia contemporânea. Tá? Vamos falar sobre poesia contemporânea, que é o tema do nosso estudo hoje. Já expliquei, já lemos o texto, vimos algumas das características, vimos também que não há a presença de rimas naquele texto, naquela poesia que a gente acabou de ler. Essas são algumas das características que a gente vai explorar nessa aula, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro, o que é poesia para vocês? Quando a gente diz poesia, isso é poético, ele é poético. O que exatamente é a poesia? O que exatamente representa poema para vocês? Um poema, uma poesia, o que exatamente isso significa? O que remete na mente de vocês quando se fala em poesia? Bem, pessoal, a definição de poesia, teoricamente falando, é um gênero literário, poético, conhecido por seu sentimentalismo explícitos nas palavras, bem como pela sua linguagem mais poética e romântica. Então, o poema, tá? A poesia, ele tem um sentimento, o sentimento do artista, ele é posto ali na poesia. É bem parecido com a arte, na verdade, a poesia, o poema, eles são manifestações artísticas. São gêneros textuais que envolvem a arte, porque era assim que algumas pessoas conseguiam se expressar, outras não conseguiam se expressar utilizando as palavras, eles preferiam poetizar aquilo. Eles colocavam em um poema e conseguiam, através daquilo, expressar seus sentimentos. Então, normalmente, o poema ou a poesia, eles possuem uma linguagem mais poética e mais romântica. Não a romântica apenas se referindo à questão amorosa, mas romântica pelo uso das palavras sensíveis que tocam o ser, que entram e fazem você refletir acerca de alguma coisa. Então, essa linguagem romântica do poema e da poesia engloba justamente esse sentimentalismo do autor, pois ele coloca muito sentimento e torna algo muito dramático, né? Esse drama apresentado aí na poesia é intencional, tá? É explícito e tem justamente essa intenção de trazer algo mais sentimental e mais reflexivo para o leitor. Características da poesia. Quais são as características? O que é que deve ser apresentado em uma poesia, em um poema? Quais são as características necessárias em uma poesia? Vamos lá. Primeiro, pessoal, a poesia ela é dividida em versos, tá? É dividida em versos que divididos são chamados de estrofes, tá bom?
Quando a gente divide esses versos, aí a gente forma as estrofes, tá bom? Ok. Segundo, possui linguagem literária e linguagem poética. Linguagem literária e linguagem poética. Como eu acabei de falar para vocês, eles utilizam uma forma mais romântica, tá bom? De expressar aquele sentimento. Então, é uma linguagem mais literária, é uma linguagem mais poética, mais romantizada. Bom, terceiro, apresenta, não obrigatoriamente, rimas e combinações de palavras. Como eu falei para vocês, não é obrigatório que haja essa combinação. Não é necessário haver combinações de palavras, tá? Quando de combinações, eu me refiro às rimas, não é necessário. Algumas pessoas pensam que para ser um poema tem que rimar. Um poema ou uma poesia tem que rimar. Não, não precisa rimar. Não é uma obrigação, não é uma característica obrigatória. Tá bom? Não é. Quarto, era tida como forma de canção, por isso sua preocupação com as combinações das palavras. A poesia, ela era tida como forma de canção, ela era cantada, tá? Mas é justamente por isso que existe essa preocupação na questão da rima. Mas ainda assim não é obrigatório, é apenas uma característica complementar da poesia, não quer dizer que precise ter. Mas é assim, ela é tida como forma de canção, tá bom? E aqui são os principais poetas e poetisas brasileiros, né? A gente tem aí, primeiro, Carlos Drummond de Andrade, né? Viveu aí 85 anos, 1902 até 1987. Muito bom. Clarice Lispector, 1920 a 1977, muito conhecida também, conhecidíssima. Adélia Prado, 1935, atualmente viva. Bicho, deve estar com 100 anos já, viu? Cora Coralina, 1889 até 1985, viu muito também. Hilda Hilst, 1930 a 2004, faleceu recentemente. Essa poetisa muito conhecida, Cecília Meirelles, né? Muito, muito conhecida. Inclusive, a gente trabalhou com ela no livro de arte, 1901 a 1964. Manuel Bandeira, 1886 a 1968. Manuel de Barros, 1916 a 2014, também faleceu recentemente. Ferreira Goulart, 1930 e faleceu em 2016. Faleceu aí 5 anos atrás. 4 anos atrás, no caso, né? Não, 5 já 2021. Nossa, a gente está em 2021, meu Deus. Vinícius de Moraes, 1913 a 1980. Então, esses são os principais poetas e poetisas brasileiros. Todos eles têm obras maravilhosas. Aconselho que vocês leiam-nas para que vocês possam conseguir entender a essência do sentimentalismo explícito na poesia e no poema. Todos eles também trouxeram grandes revoluções junto com suas poesias, o que tornou eles bastante conhecidos. Tá? Esse é o motivo deles terem se tornado tão conhecidos aqui no Brasil, devido o que a sua obra trouxe, qual foi a consequência dessas obras, tá? Trouxeram aí uma reflexão para o público. E aí a gente tem dois tipos de poesia, que é a poesia lírica e a poesia dramática. Tá? A poesia lírica ela pode ser traduzida como maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Então, a poesia lírica ela enfatiza mais a questão da expressão de sentimentos, do expressar o sentimento. Bastante parecido com a arte, não é verdade, pessoal? Onde a gente também trabalha essa expressão de sentimentos. Através da arte, a gente consegue expressar vários sentimentos, né? Indicar o que estamos sentindo através de, às vezes, até poucas palavras, né? Às vezes não apenas palavras, mas também ações, como também pinturas e danças, etc. Então, a poesia lírica está mais preocupada com isso. O autor, o poeta ou a poetisa,
expressar o que ele está sentindo, como se fosse uma forma de arte, dizer o que ele está sentindo. Já a poesia dramática, ela tem uma característica subjetiva, tem como característica a subjetividade e objetividade, com a opinião do poeta. Ou seja, é mais como se fosse para falar sobre algo do que falar sobre si, além de ter uma linguagem subjetiva, ou seja, que recebe várias interpretações, especialmente do artista, do autor aí, tá? Então, sim, muito interessante também esse tipo de poesia dramática. Eu acredito que a poesia lírica ela tem mais, eu posso dizer assim, ela é mais conhecida do que a poesia dramática, a lírica, né? Onde o autor ele foca realmente no sentimento dele, visão dali que as pessoas conheçam, saibam talvez a sua dor e etc. Tá? Bom, uma boa forma de poesia. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá agora voltar aqui para o nosso livro, né? Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma pequena atividade, tá bom? Que está presente lá no nosso livro, tá bom? Deixar que vocês também reflitam no que foi dito, no que foi visto, e que vocês possam, a partir disso, realizar uma reflexão acerca das características da poesia. Vamos lá. Primeiro, Manuel de Barros trata de forma singular em suas poesias daquilo que passa despercebido pelas pessoas, ou é tratado com menor importância no mundo moderno. No poema O Apanhador de Desperdícios, é possível identificar essa valorização por meio de qual linguagem? Letra A, contrastiva para deixar claro as diferenças entre as características da atual modernidade da natureza. Letra B, refinada com neologismos que desmerecem elementos do mundo moderno. Letra C, hiperbólica para exagerar o mundo parado com elementos de grandeza. Simples e modesta, porém cheia de expressão no uso de metáforas. Referencial para criticar o atual mundo digital e sem referências à antiguidade. Então, pessoal, ele trata de forma singular, ou seja, ele tem um estilo subjetivo, um estilo próprio, tá bom? Daquilo que passa despercebido pelas pessoas e que de fato é importante. Então, ou é tratado com menor importância no mundo moderno. No poema O Apanhador de Desperdícios, é possível identificar essa valorização por meio de qual linguagem, ou seja, que valorização ele está falando? A valorização das coisas que são tratadas com menos importância, como, por exemplo, ter um quintal, ter um pássaro, alimentar os pássaros, os animais, cuidar da natureza, coisas que no mundo moderno hoje são tratadas como formas, como inútil, né? Como coisas bestas, que na verdade são as coisas mais importantes aqui na vida. Tá bom? Então, nesse texto aí, ele dá importância, ele dá ênfase a essas pequenas coisas. É interessante quando ele fala aqui, ó, daquilo que passa despercebido pelas pessoas, ou seja, as pessoas não ligam para as coisas de fato importantes e se prendem muito a coisas irrelevantes. Então, qual a alternativa? Letra A, contrastiva para deixar claras as diferenças entre as características da atual modernidade e natureza. Letra B, refinada com neologismos que desmerecem elementos do mundo moderno. Letra C, hiperbólica para exagerar um mundo parado com elementos de grandeza. D, simples e modesta, porém cheia de expressão no uso de metáforas. Letra E, referencial para criticar o atual mundo digital e sem referências à antiguidade. Vocês têm 1 minuto aí para refletir nessa questão e responder. Em seguida, eu vou responder aqui com vocês.
Então, pessoal, a resposta aí correta é a letra D. Ele utiliza uma mensagem, uma linguagem clara, simples e modesta, porém cheia de expressões no uso de metáforas. Ele faz comparações irreais, né? Comparações irreais, utilizando o mundo modesto e o mundo moderno, tá bom? Vamos agora para a segunda. O segundo diz, leia o fragmento a seguir. Vamos lá. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas importantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade da tartaruga mais que a dos mísseis. Que ótima crítica à modernidade. Quando ele fala aí, dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Essa diferença desse mundo moderno quando passa a tomar conta de tudo da vida da pessoa, né? Então, uma ótima crítica ele fez aí. Durante a leitura, é possível perceber o contraste que o autor dá aos termos que ele quer colocar em oposição. Quando o autor utiliza o adjetivo desimportante para qualificar as coisas que ele aprecia, o que na realidade ele quer dizer. Ele utiliza esse adjetivo desimportante como forma de ironia, né? Ele quer dar fazer como se fosse uma ironia, coisas que não são importantes, né? Porque na verdade ele se importa mais com as coisas realmente que são importantes, não as coisas modernas, como a tecnologia que vem tomando conta da humanidade, certo? Então, quando ele diz assim, as coisas desimportantes para as pessoas, tá? Porque as pessoas hoje consideram essas pequenas coisas como coisas fúteis, coisas sem valor. Por isso ele usa como se fosse uma crítica, como se estivesse dizendo que a sociedade acha que isso é algo desimportante, quando na verdade a gente sabe que não é. Onde um mundo globalizado, moderno, que a tecnologia tem tomado conta de tudo. E não pode ser assim, como nós já sabemos. Bom? Pronto. Terceiro agora. Leia os excertos do poema e responda as perguntas que seguem. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Terceiro, ao ler os trechos selecionados, podemos entender mais do autor e do seu posicionamento no que tange as pessoas de hoje em dia. Quanto ao contato com as tecnologias, o que você entende, segundo o trecho, das características pessoais que o autor usa para falar de si quando ele usa a expressão atraso? É que vocês acham aí? Um minuto para vocês refletirem. E aí, pessoal? Bem, gente, nesse trecho aí, ele faz uma referência às pessoas que nascem conectadas à internet, tá? E não tem tempo para nada, já nascem conectadas. Então, a pessoa que hoje ela não tem todo esse manuseio tecnológico, ela é chamada, às vezes, né, de analfabeto digital, atrasada, né? Ah, tá muito atrasada e tal. Então, ele usa esse atraso aí como se fosse fazendo uma crítica a essa forma de discriminação, as pessoas que não têm muito conhecimento de computador. Então, ele está fazendo uma referência justamente a isso aí, tá? Pronto. Vamos agora para o quarto e em seguida o quinto para finalizarmos aqui. Pronto. Quarto, o autor usa a expressão aparelhado para dizer de sua ligação com a natureza. Como você pode relacionar essa expressão com a tecnologia criticada no contexto do texto? Tá?
Como é que vocês conseguem relacionar essa expressão com a tecnologia criticada no contexto do texto, né? Porque é bem simples de relacionar isso daí. Aparelhado, quando ele quis usar como fosse uma metáfora para a questão também da tecnologia, que as pessoas hoje nascem aparelhadas na tecnologia. Ele não, ele foi o contrário, ele nasceu aparelhado na natureza, tá bom? Então, as pessoas hoje nascem dessa forma, né? Mas ele foi um pouco contrário, ele nasceu com uma ligação com a natureza. Pronto, quinto. Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. O trecho selecionado contém uma palavra que pertence à classe dos neologismos, ou seja, uma palavra criada por um autor com licença poética para aquele texto. Descubra qual é essa palavra e explique o seu significado dentro do contexto e do poema. Muito bem. Essa aí tá bem fácil, né, pessoal? Mas a questão é a gente trabalhar esse neologismo, que eu vou explicar para vocês na nossa próxima aula. Tá? A palavra aí é o invencionática. É a palavra que tem esse neologismo. Neologismo é como se fosse um empréstimo de palavras. Esse empréstimo de palavras ele pode se dar de várias maneiras. Pode ser um empréstimo de palavras de outro idioma, pode ser um empréstimo de palavras de outra região, até a invenção mesmo de uma outra palavra, ela é também considerada como o neologismo, tá bom? Ela também é considerada como o neologismo, tá bom? Então, a resposta aí é essa, tá bom? A palavra é o invencionática, que é o neologismo de uma palavra. Na próxima aula a gente vai estudar isso aí. Eu vou dizer para vocês o que significa esse neologismo, tá bom? Mas eu gostaria que vocês colocassem aí no caderno de vocês aí a definição de poesia e as características da mesma, tá? Vamos finalizar a nossa aula aqui. Gostaria que vocês colocassem aí no caderno de vocês. Copiem aí o que é a poesia e em seguida quais são as suas características. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui. Eu vou deixar esse slide aqui. Vocês vão passar para o caderno de vocês e em seguida vocês vão passar o segundo slide também falando sobre as características, beleza? Introduzimos hoje a poesia, ainda tem muito mais para ver sobre esse gênero. Ao decorrer desse ano letivo, a gente vai trabalhar ainda esse gênero textual. Nas próximas aulas também vamos ter mais algumas atividades e mais alguns contos e leituras de alguns outros autores e poetas e poetisas, tá bom? Então, gente, tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar lá no ClassApp, que eu estou à disposição de vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá? Dúvidas podem ir lá no ClassApp que eu vou ajudar vocês. Gente, fiquem na paz, tenham uma ótima semana. Vou deixar aqui um minutinho em seguida esse aqui para que vocês copiem, deixem no caderno de vocês na matéria de gêneros textuais, tá bom? Qualquer dúvida, podem ir no ClassApp. Até a próxima aula, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau.